das melhores, tá, amigos? A gente bem sabe como é, professor, a internet ruim. A gente lhe entende. Então, vamos começar a apresentação dos nossos slides. O André já está na reunião, ele mandou mensagem aqui dizendo que ele está esperando, mas eu vi que o senhor adicionou mais algumas pessoas. Ah, já está aqui. Consegue ver minha tela? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Consegue ver meus slides? Não estou vendo nada. Não estão vendo meus slides? Não estou também, não. Não, professor. Diz que o senhor está apresentando, professor, mas não aparece seu slide, não. Pois é, né? Tá tudo preto. Isso, com a letrinha J, só o seu nome. Deve ser a internet. É, pode ser sua internet. Vamos começar de novo aqui. E agora? Agora, tá. Ok. Tá aparecendo. Obrigado. Vamos. Então. O que a professora não está falando? Jamile, teu microfone está ligado. Eu preciso fazer um comentário sobre essa situação desfavorável, tá? Onde o patrimônio líquido, a situação líquida, é negativa, -2 aqui no meu exemplo, tá? Muitos autores, muitos na literatura, eles utilizam a expressão ativo a descoberto para essa situação, tá? Então, essa situação desfavorável, deficitária, também ela tem o nome de ativo a descoberto. Ou seja, você não consegue pagar o seu ativo, né, pagar as suas obrigações, perdão, quando você está numa situação dessa. Então, é chamado com o nome também de ativo a descoberto. Tá? Eu esqueci de comentar, como é uma expressão muito usada, eu esqueci de comentar com vocês na aula, quando eu tratava desse assunto. Tá? Só voltando um pouquinho aqui na matéria. E aí nós paramos aqui, acredito eu, na origem e aplicação dos recursos, né? Onde falamos que os recursos de uma empresa, eles podem ser próprios do patrimônio líquido, que é o investimento inicial dos sócios, dos acionistas, dos proprietários, do proprietário. Pode haver aumento de capital, quer dizer, ao longo da atividade da empresa,
os sócios podem resolver aumentar o capital, ou seja, botar mais recurso na empresa, mais recurso deles na empresa. Ou a empresa pode reter lucros, ao invés de distribuir lucro aos sócios, ela retém esse lucro e aumenta o capital com eles. Então, esses são recursos próprios da empresa. O recurso de terceiros é quando a empresa recorre a um banco para o financiamento, para empréstimo bancário, assume dívida com fornecedores, quer dizer, com as pessoas que, de alguma forma, fornecem algum tipo de material e serviço, para os empregados, com o próprio governo. São as fontes de terceiros. E essa origem de recurso, ela vai desembocar lá no ativo, né? Ou seja, o ativo representa a aplicação de recursos. Eu, quando faço um empréstimo no banco, por exemplo, aquele recurso tem a origem, né, nessa obrigação junto ao banco, mas o que eu faço com esse dinheiro? Eu aplico esse dinheiro na minha empresa. Ou eu compro mercadoria, ou eu compro algum outro bem para mim, né? Então, eu dou um destino, eu faço uma aplicação desse recurso. E essas aplicações estão refletidas lá no meu ativo. Então, se nós olharmos esse balanço patrimonial numa determinada data, né, nós temos caixa 20 veículos 500, num total de 70. Financiamento bancário 502.500, 52.500, patrimônio líquido 17.500, total 70, ou seja, temos o equilíbrio, né, patrimonial, né, a equação patrimonial está correta aí, né? Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, essa conta está correta. Então, nós podemos falar, o balanço ele pode ser interpretado de várias maneiras, tá? Uma delas seria isso aqui, ó. Eu posso dizer que o ativo está sendo financiado por 75% com recursos de terceiros, quer dizer, dos 70 mil que compõem o ativo dessa empresa, 75% corresponde a recursos de terceiros e 25% com recursos próprios. Tá? Como é que eu chego a essa conta? Como é que eu faço essa conta? Assim, ó. Tá? Se eu olhar para o balanço, eu vou ter 100% do ativo, 75% com recursos de terceiros e 25% com recurso próprio. A conta é essa aqui, ó. Imagine que o ativo aqui fosse uma barra de chocolate, onde 75% dela representasse o recurso de terceiros, portanto, o meu passivo, e os 25% restantes, aí terá os 100, né? O meu patrimônio líquido, meus recursos próprios. Tá certo? Uma das primeiras análises que se faz quando se vê um balanço é saber exatamente como é que se comporta essa relação de financiamento do ativo entre recursos próprios e recursos de terceiros. No Brasil, as empresas, como trabalham com um índice de endividamento alto, isso aí vai lá em torno de 70% a 75%. Tá? Acho que nós falamos isso na aula passada também, na composição do patrimônio líquido. Chegamos a falar isso na aula passada? Alô? Eu acho que não, professor. Sim. Falaram? Então, vamos falar. Falamos agora. Então, o patrimônio líquido, né, que é a diferença entre ativo e passivo, ela é composta inicial. Quando você vai fundar uma empresa, você destina parte do seu patrimônio pessoal para os sócios, para a empresa, criando aquela entidade, a parte do seu patrimônio. Então, você pega uma parte dos recursos seus e transfere para a empresa, iniciando, portanto, a atividade da empresa. Esse recurso ele recebe o nome lá na empresa de capital social. É o investimento inicial. Poderão haver reforços de capital através das reservas, os lucros, né? A empresa vai iniciar suas operações. Ela vai obter receitas e despesas, ganhos e perdas, e ela vai apurar um lucro. Espera-se que ela apure um lucro, e esse lucro vai ficar lá formando esse patrimônio líquido da empresa. E ajuste de avaliação patrimonial é quando a empresa tem um bem valorizado, ela precisa refletir o aumento desse bem, ela usa esse artifício contábil aí, chamado de ajuste de avaliação patrimonial. É porque quando vocês verificarem o patrimônio líquido de uma empresa que tenha esse título lá, ajuste de avaliação patrimonial,
É porque algum item do seu ativo houve uma valorização desse bem e foi refletido aí nesse ajuste de avaliação patrimonial. Isso aqui é o nosso razonete, né, que nós trabalhamos com ele. Isso aqui é uma outra forma de razonete, só com mais e menos, tá? Nós podemos trabalhar com este razonete ou com este. Aqui, qual é a diferença? Aqui, a cada operação já vou ter um saldo, e aqui não. Eu vou ter que esperar acabar as operações para depois fazer esse jogo de mais e menos para saber qual vai ser o meu saldo final aqui. Por isso que eu acho que esse aqui é mais interessante trabalhar. Tá? Esse razonete, embora aqui não pareça... Bom, eu falo um pouco mais na frente dele. Bom, aí a gente entra numa parte muito importante, que são as variações patrimoniais. Lembro que nós fizemos várias alterações, várias mudanças no patrimônio de uma empresa, acho que eram 8 operações, e em todas elas o patrimônio líquido permaneceu constante, permaneceu o mesmo. Não houve alteração no patrimônio líquido daquela empresa. Por que não houve alteração no patrimônio daquela empresa? Porque as mudanças que aconteceram no patrimônio líquido, no patrimônio da empresa, eles só foram do tipo qualitativas. Eu troquei bens por direitos e, dessa forma, eu não aumentei o meu patrimônio. Eu troquei dinheiro por um depósito bancário, eu adquiri um novo financiamento e comprei um veículo, por exemplo. Então, são situações que não há alteração do patrimônio. A empresa apenas faz trocas de itens patrimoniais. Mas as empresas, agindo somente dessa forma, elas não vão atingir seus objetivos. Elas precisam operar, elas precisam produzir uma coisa chamada resultados. Isso aqui é uma repetição, tá? Da anterior, né, que eu falei do investimento dos sócios, e a outra fonte de recursos da empresa vem do resultado da empresa. O resultado é quando você confronta receitas e despesas da empresa em um determinado período. Eu vou confrontar receitas e despesas de uma empresa de um mesmo período, tá? Eu não posso confrontar a receita de 2020 com a despesa de 2019, ou vice-versa. Para a apuração do resultado, eu faço o confronto de receitas e despesa do mesmo ano. Isso é a função econômica da contabilidade, apurar resultados, ou seja, fazer o confronto de receitas e despesas. E o que vem ser, então, receitas e despesas? Se vocês fossem aluno de contabilidade, talvez eu passasse uma aula só para explicar isso, porque tem todo um referencial teórico profundo para nós entrarmos para discutirmos esse assunto. Mas vamos aqui do lado mais prático para vocês que são alunos de administração, tá? Receitas. As principais receitas são provenientes das vendas de mercadorias, produtos e serviços. As receitas são, então, o produto, né, do desenrolar da atividade da empresa. Uma empresa é criada para vender mercadoria, vender produtos, prestar serviços, no modo geral, tá? Existem outras variações, mas essas 3 são as mais importantes. Então, a partir do produto, da venda de mercadoria, da venda de produtos, da venda de serviços, a empresa adquire receitas. E despesa representa o consumo de bens ou serviços que ajudam a produzir receita. Vamos entender isso aí. Imagine que eu tenho uma fábrica. Digamos que eu produza suco de laranja, por exemplo. Eu vou ter gasto com mão de obra, eu vou ter que pagar os funcionários para poder trabalhar na minha fábrica para produzir suco de laranja. Então, eu vou remunerar esses meus funcionários que estão trabalhando na minha fábrica. Mas, olha, eu faço isso com o intuito de quê? De produzir suco de laranja para depois vender esse suco de laranja. Então, a despesa, ela representa o consumo de bens, né, dinheiro que eu vou pagar aos meus funcionários para que possa produzir uma receita. Quando eu só tenho despesa e não consigo produzir receita, eu estou numa situação, sob o ponto de vista econômico e financeiro, bem complicado. Então, a despesa ela é um dos incrementos da receita. Para eu produzir receita, eu necessariamente tenho que ter despesas.
A receita não cai do céu, né? Para eu poder vender uma mercadoria, eu tenho que primeiramente comprar essa mercadoria, logicamente. Então, atenção, gente, que receitas e despesas vão causar impacto no nosso patrimônio, no nosso ativo e no nosso passivo, tá bom? A receita, toda vez que a empresa tem uma receita, essa receita vai representar uma entrada de ativo. Exemplo, eu vou prestar um serviço. A minha empresa é uma prestadora de serviço. Eu vou prestar um serviço de vigilância, por exemplo. Eu fui contratado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica para fazer a segurança patrimonial daquela empresa ou daquela pessoa, da casa daquela pessoa. No final de um determinado período, aquela pessoa vai me pagar um valor pela minha prestação de serviço. Nesse momento, o meu patrimônio vai ingressar recursos no meu patrimônio, vai entrar dinheiro no meu patrimônio. Aquela receita, aquele valor que eu recebi lá do meu cliente que me contratou, vai fazer com que haja um aumento lá no meu ativo. Dinheiro que vai entrar na minha conta bancária lá, ou no meu caixa. Então, as receitas, elas provocam aumentos de ativo. Deu para entender isso? Alô? Alguém na sala? Sim. É porque eu não falo nada, eu estou vendo vocês, acho que ninguém está aí, tá? Bom, então, receita, Professor, isso aí... licença. Tem gente no chat reclamando que não está escutando, mas aqui está o áudio normal. Eu acho que deve ser a internet da galera que está ruim. É. Eu acho que sim, porque eu, por exemplo, ouvi você bem. Mas está normal, estou escutando normal. Pois é. Bom. Eu também estou ouvindo muito bem. Ok, então vamos em frente. As despesas, elas também vão provocar mudanças lá no meu patrimônio. Que tipo de mudança uma despesa provoca? Ela provoca a saída de ativos. Vamos entender isso. Lembra daquele funcionário que eu contratei para a minha fábrica de laranja? Eu vou pagar o salário deles. Vou tirar dinheiro do meu caixa, do meu banco. Eu vou diminuir o meu ativo para poder pagar essa despesa. Então, essa despesa representa uma saída de ativo. Mas também uma saída pode representar uma entrada de passivo. Atenção. Imagine que eu vou pagar meus funcionários, mas aconteceu algum problema, não tenha recurso. Aí eu tive que recorrer a um empréstimo bancário para pagar a minha folha, como aconteceu com muitas empresas nessa pandemia agora, né? Então, o que aconteceu? Eu tinha que pagar a despesa, mas eu não tinha recurso. Então, eu tive que me endividar, eu aumentei as minhas obrigações, portanto, aumentei o meu passivo para poder fazer frente àquele meu compromisso. Então, a despesa, ou ela provoca saída de ativo ou aumento de passivo. É muito importante que vocês entendam esse mecanismo, tá? Ah, tá. Agora eu entendi, professor. Eu não tinha entendido quando li, mas com essa sua explicação deu para entender aí. Tá? Como é que então, causa o quando aumento eu vou dos pagar uma passivos? despesa que eu não tenho recurso, eu só tenho uma saída, eu tenho que recorrer a terceiros, né? Me endividar para poder pagar aquela despesa. Então, essa despesa também pode provocar um elemento, uma alteração no passivo, uma entrada de passivo. Tá certo? Aí, no caso, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Sai o ativo e... calma aí, aumenta o passivo e diminui o ativo, é isso? Não. A verdade é o seguinte, receitas e despesas, elas vão afetar o patrimônio líquido, tá certo? Só que tem um reflexo no patrimônio líquido e tem um reflexo também lá no ativo e no passivo. Na contabilidade, sempre que nós mexemos em algum lado, do lado positivo ou lado negativo, há um reflexo, tá? Então, uma receita, a princípio, ela aumenta o meu PL, meu patrimônio líquido.
Se eu aumentar meu PL, o que é que acontece? Aquela minha igualdade, ela desaparece. Lembra da minha igualdade? PL é igual a ativo menos passivo. Se eu aumentar, tá tudo igual ali. Se eu aumentar o meu patrimônio líquido, eu vou desigualar lá o meu patrimônio. Então, para igualar, esse aumento que eu tive no meu patrimônio líquido vai refletir ou no aumento de ativo ou no aumento de passivo. Tá certo? Deu para entender? A receita, então, provoca isso. Quando eu tenho uma receita, uma despesa, eu posso ter o desequilíbrio daquela equação patrimonial. Situação líquida ou patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Quando eu tenho, então, uma receita, o que acontece? O meu patrimônio líquido, ele aumenta. Qual o reflexo desse aumento? Ele se dá por um aumento do próprio ativo ou um aumento do passivo, para poder a igualdade voltar a permanecer. Deu para entender? Então, sempre raciocínio em termos daquela igualdade. Qualquer valor que eu mexa naquela igualdade, lá, logicamente, vai deixar vai desfazer a igualdade, né? Se eu mexer no ativo, vai desigualar. Se eu mexer no passivo, vai desigualar. Então, as receitas, elas provocam, a princípio, um aumento no patrimônio líquido. E esse aumento é refletido ou num aumento de ativo ou num aumento de passivo. Ou numa diminuição de ativo. Tá certo? Bom, a minha apuração do resultado vai me levar a fazer um confronto entre receitas e despesa. Quando as minhas receitas são maiores que minha despesa, meu resultado é positivo, eu tive um lucro. Tenho 100 de receita, 80 de despesa, receita 100, despesa 80, minha receita maior do que a despesa em 20, meu resultado positivo. Esse resultado positivo, ele vai refletir lá no patrimônio líquido, tá? Da empresa. E o reflexo desse patrimônio líquido vai originar uma mexida também no ativo ou no passivo. Bom, quando as minhas receitas são menores que as despesas, eu passo a ter a situação de prejuízo, né? Eu tenho 100 de receita, mas tenho 120 de despesa. O meu resultado é negativo em 20. Eu passo a ter um prejuízo. A minha situação líquida vai diminuir lá no meu balanço. Vai desigualar aquela equação. Eu tenho que tornar a igualar, mexendo nos elementos ou do ativo ou do passivo. Aqui é uma outra forma de mostrar isso, né? Receita maior que despesa, lucro. Resultado positivo. Receita menor que despesa, prejuízo, resultado negativo. É uma outra forma, né? É mais visual, né, para ver aquela explicação. E receita, quando é igual a despesa, nosso resultado é nulo. Mas essa situação é meramente hipotética. Até na prática, as empresas ou têm uma receita que despesa, uma despesa que receita. Muito difícil para ter uma situação dessa de igual. Certo? Tá? Então, o resultado é nulo, mas só existe na teoria isso aí. Uma outra forma de falar daquelas variações patrimoniais, tá? A receita menos despesa, resultado. Esse resultado ele pode ser lucro ou prejuízo, positivo ou negativo. A receita aumenta o ativo, aumenta bens, aumenta direito. E aumenta o patrimônio líquido. Esse lucro que nós apuramos pela diferença de receita e despesa, ele vai refletir lá no meu patrimônio líquido. Tá certo? Nós vamos mostrar isso na prática aqui depois. Despesa, diminui o ativo, menos bem, menos direito. E aumenta o passivo, com mais obrigações. E elas vão fazer o quê? Uma diminuição do patrimônio líquido. O prejuízo, portanto, diminui o patrimônio líquido. Vamos imaginar uma empresa com a seguinte situação patrimonial, o balanço de uma empresa de uma determinada data. Nós temos aí um ativo, caixa e contas a receber, totaliza o ativo de 6.500.
E ela tem um passivo, 2.000 de contas a pagar, e tem um capital social de 4.500. Certo? Essa é uma empresa no início de um determinado ano, ou de um determinado mês. E aí, nesse mês, no mês seguinte, a empresa teve receita de serviço. Ela prestou um serviço e recebeu e ganhou R$ 1.000, cobrou R$ 1.000 pela essa prestação de serviço. Bom, mas ela teve que contratar uma pessoa para poder fazer esse serviço. E essa pessoa cobrou dela R$ 500. Então, ela teve uma receita de 1.000 e uma despesa de 500. Logo, receita maior que despesa, ela teve um lucro de 500. Bom, olha o que aconteceu com o balanço dessa empresa. Olha, esse meu caixa aqui, que estava 5.000, agora ele ficou 5.200. Deixa eu ver se eu... O meu contas a receber passou para 2.100. O meu ativo passou para 7.300. O meu contas a pagar passou para 2.300 e o meu patrimônio líquido ficou lá aqueles 4.500. Observe aí que não está havendo a igualdade, né? Tem alguma coisa errada aqui, tá? Ativo não está igual passivo. Situação líquida não está igual à soma de ativo menos passivo. Tem alguma coisa errada aqui. Certo? Este balanço está errado. Lembrando daquela balança da feira, ela está desequilibrada, aquela balança. Está faltando alguma coisa aí para ela poder se igualar. O que está faltando para essa empresa se igualar aqui é os R$ 500 de lucro que ela teve, que vai ser agregado lá ao patrimônio líquido, somado ao capital. E aí, então, aquela igualdade permanece. Situação líquida, o patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Se vocês forem fazer essa conta, eu vou chegar a essa situação. Então, o que vocês observaram aqui? Que esse lucro que a empresa teve aqui, ele refletiu lá no patrimônio líquido dessa empresa. E também, logicamente, ele trouxe algum reflexo aí no caixa, no contas a pagar, no contas a receber, ele teve algum reflexo aí que no momento não é o momento de nós discutirmos aí por que houve essa alteração de caixa, de contas a pagar, contas a receber. Eu quero que vocês entendam que aquele lucro, que enquanto ele não foi reconhecido, a minha situação patrimonial estava desigual. O meu balanço não estava correto. Meu balanço passou a estar correto a partir do momento que eu considerei aquele lucro. E aí, então, a minha igualdade, a minha equação patrimonial voltou a ficar igual. Repetindo, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Bom, então, esse assunto aí que nós falamos agora, ele encerra a unidade 3, que é patrimônio, tá? Mas nós temos lá no final da apostila, a apostila que fala do patrimônio, nós temos aí um caso prático, tá bom, gente? Para você observar aí, tá? Sim, professor. Vou botar aqui na tela. Eu vou abrir a tela aqui com esse caso prático para nós discutirmos ele aqui, tá bom?
Consegue ver a minha tela aí, gente? Sim. Sim, Sim. sim, professor. Então, esse razonete, eles estão... olha, caixa, saldo inicial aqui, ó. Lá em cima, 5.000, é o saldo que tem lá no ativo da conta caixa. 2.000 é o saldo da conta a pagar que tem lá no passivo. Então, essas primeiras linhas aqui, elas são os saldos anteriores dessas contas. Nós estamos botando em prática aquele princípio da continuidade. A empresa ela continua de um ano para outro, de um mês para outro, né? Vamos dar um exemplo. Imagine que você, no dia 31 de dezembro, está se preparando para aquela belíssima festa de Réveillon. Então, você vai botar sua bela roupa, né? Pegar o seu relógio, seu celular, e vai para uma festa de Réveillon. Ainda no dia 31 de dezembro. Quando você volta para sua casa, você já volta no dia 1º de janeiro. Com aquela roupa que você espera-se, né? Com aquela roupa que você saiu de casa, né? Com seu relógio, com seu celular, etc. Então, aqueles bens que você tinha em 31 de dezembro, eles continuaram com você na virada do ano, né? No ano seguinte, em janeiro do ano seguinte. Então, a mesma coisa acontece com as empresas. Os bens, os direitos e as obrigações da empresa, elas passam de um ano para outro. Se eu devia alguém em dezembro e não paguei, eu vou continuar devendo essa pessoa em janeiro, certo, gente? Então, toda vez que nós vamos começar uma contabilidade, se a empresa já existe, nós temos que saber quais são os saldos iniciais dessa empresa. Por exemplo, na avaliação que eu passei para vocês, essa situação ocorre lá. Eu dou um balanço inicial para vocês, a partir daqueles balanços, daqueles saldos, vocês fazerem a movimentação que nós pedimos lá do mês de novembro daquela empresa. Então, eu dou o saldo final de outubro e, a partir dali, vocês vão fazer a movimentação de novembro. Então, aqui o meu razonete caixa está com saldo inicial lá de 5.000. O mesmo que eu tenho lá no... O meu contas a pagar está com 2.000. Eu tenho um outro saldo aqui no contas a receber, 1.500. E tenho um capital social de 4.500. Tá? Então, está aí o meu balanço no início do período. O que aconteceu aí? Só um minutinho aqui, tá, gente? Voltamos aqui para o nosso caso prático. Em 20/9, a empresa prestou serviço, né? Para a empresa Cia Plutão. O nome da minha empresa é a empresa Marte. A minha empresa Marte, ela prestou um serviço para uma empresa chamada Plutão, no valor de R$1.000, sendo que 40% foi recebido à vista e o restante serão recebidos em 30 dias. Então, o que aconteceu aqui? A minha empresa prestou um serviço de R$1.000, que vão ser recebidos assim. 40%, ou seja, R$400, né? 40% de 1.000 foi recebido à vista. Entrou no meu caixa aqui, ó. R$400, tá? Daqueles 1.000, eu recebi à vista 400. E 600, todo mundo entende por que eu botei do lado positivo esses 400? Entrou no meu caixa 400, tá, gente? E aí o meu caixa passou a ter 5.400. E também aumentou
o meu contas a receber. 600. Bom, lembro daquela velha história de origem e aplicação de recurso? Eu tive uma aplicação de recurso no meu caixa de 400 e tive uma aplicação de recurso no meu contas a receber de 600. Da onde veio isso? De onde surgiu esse recurso para eu aplicar no meu caixa e no meu contas a receber? Eles vieram de uma receita de prestação de serviço, R$1.000. Ele não veio de nenhuma conta do passivo, não veio de nenhuma conta não veio de uma outra conta do ativo. Ele veio de uma receita de prestação de serviço. Alô? Foi do lucro, professor? Não, vamos chegar no lucro depois. Primeiro houve uma receita de prestação de serviço. R$1.000. Tá? Essa receita de prestação de serviço originou uma aplicação de R$400 no caixa e uma aplicação de R$600 no contas a receber. Origem, receita, aplica. Lembra o que eu falei há pouco? Toda receita, ela causa o quê, gente? Uma alteração? Patrimônio. Receita, atenção, aumento ou Aumenta o ativo. meu ativo. Não estou aumentando meu ativo com caixa, bens e mais 600 em direitos. E ela Sim. aumenta quem? O patrimônio líquido, que eu, por enquanto, eu chamei aqui de receita, tá? Depois a gente vai mostrar aqui para vocês. Bom, mas para eu obter essa receita de 1.000, eu tive gasto, eu tive custos. Eu tive que contratar uma pessoa para receber para poder fazer esse serviço para mim. Então, para realizar o serviço, voltando lá ao caso prático do material lá, tá? Para a realização do serviço, do item 1, foram contratados pela empresa Marte 2 profissionais autônomos, sendo que o primeiro recebeu R$200 em dinheiro e o segundo vai receber 300 em 30 dias. Então, eu gastei R$500 para produzir aquela receita de 1.000. Sendo que através da contratação de pessoas. Para um dos meus contratados, eu paguei R$200 à vista. Então, eu tirei R$200 do meu caixa, tá, gente? Para pagar aquela pessoa que eu contratei. Tá, ok. E o outro, eu só vou pagar daqui a 30 dias. R$300. O que aconteceu com os R$300? Eu aumentei a minha obrigação perante essa pessoa que eu contratei. Eu tive que, como eu não tinha dinheiro no momento para pagar para ele, eu tive que dizer, olha, só vou te pagar mais lá na frente. Ele aceitou, tá certo? Então, eu fiquei devendo R$300 para uma pessoa aí qualquer, que vai fazer um serviço para mim. Então, esses 200, esses 300, foram a origem dos meus recursos. Eu tirei 200 mil do caixa e me endividei com 300. E onde foi que eu apliquei esse recurso, gente? Eu apliquei numa despesa de pessoal, no pagamento de uma despesa de pessoal de 300, 200 e de 300. Certo? Então, eu tive uma receita de 1.000 e despesas de 500 para poder fazer aquele serviço. E aí, então, vamos fazer uma apuração no meu resultado, tá? Eu vou confrontar, o que é apurar o resultado? É confrontar receitas e despesas. Receita, 1.000, despesa, 500, tive um lucro de 500. Professor, mas o senhor não pagou todos esses 500. Não esqueçam que contabilidade trabalha por uma coisa chamada regime de competência. Aquela despesa e aquela receita, elas pertencem a esse período que nós estamos fazendo a apuração, tá? Essa receita pertence ao mês 9
assim como essa despesa também pertence ao mês 9. Não importa quando eu vou pagar essa minha despesa ou quando eu vou receber essa minha receita. Eu tive que fazer o confronto entre receitas e despesas do mesmo período, da mesma competência. Bom, o que é que vocês observaram aqui? Que essa movimentação aqui de caixa alterou meu caixa de 5.000 para 5.200, meu contas a receber, a pagar de 200 para 2.300, o meu contas a receber de 1.500 para 2.100. Vamos voltar lá no balanço? Aqui o saldo do meu caixa, 2.500. Meu contas a receber, 2.100. Meu contas a pagar, 2.300. Meu capital continuou 4.500 e agora apareceu o meu lucro aí. O meu patrimônio líquido agora é capital mais lucro, tá? Lucro, o que é o 500? É a minha apuração do resultado que me gerou um lucro de 500. Atenção, gente. Existe uma outra demonstração contábil que não é o balanço, outro relatório contábil que não é o balanço, que faz aquela apuração do resultado. Essa demonstração se chama demonstração da apuração do resultado do exercício que vocês vão estudar em outra disciplina aí para frente. Não sei se comigo ou com outro professor, tá? Mas vocês vão ter a disciplina Contabilidade Geral 2. E nessa disciplina vocês vão tratar de outros demonstrativos contábeis. Entre eles, a demonstração do resultado do exercício, que é aquele confronto que se faz de receitas e despesas. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, que o meu resultado, sendo ele lucro ou prejuízo, ele vai refletir lá no meu balanço, como lucro ou como prejuízo. Se for lucro, ele vai aumentar meu patrimônio líquido. Se ele for prejuízo, ele vai diminuir o meu patrimônio líquido. Tá certo? Certo, professor. Deu para entender como surgiu esses 500 aqui para igualar agora? Foi do confronto entre receitas e despesas. Ok. Tá? Abaixo, vocês têm a resolução, tá? Aí no material de vocês. Professor, Pois não? eu fiquei só numa dúvida lá no Razonete, o senhor pode colocar lá de novo? Qual conta? Qual dos razonetes? Acho que pessoal conta. Despesa com pessoal. Na Não verdade, devia estar no passivo. a verdade é o seguinte, gente, é que isso é um passo mais na frente, tá? Essas receitas aqui, ela vai ter que ser transferida, esse saldo, para algum lugar. E esses R$1.000 aqui, que é o saldo da conta de receita, vai ser transferido para algum lugar. E essa despesa de R$500 vai ser transferida por algum lugar. Qual é esse lugar que eu vou transferir isso? Lá para o meu patrimônio líquido, tá com o nome de lucro. Tá certo? Por isso que lá dá 100.000 menos 500, o meu lucro lá aparece 500, tá? Mas esse é um outro passo que a gente vai ver mais na frente. Tá? Não, minha dúvida é a questão do ativo passivo, porque despesa é passivo e receita não é ativo. Não, Eles não deviam receita estar no... não é ativo e nem despesa é passivo. Receitas e despesas são outras contas que envolvem uma operação de uma empresa, que não é ativo nem passivo, tá? Receitas e despesas chamam-se contas de resultado, que não são bens, nem direitos, nem obrigações, tá certo? Logo, não são bens, não são ativos nem passivos, porque elas não representam nenhum elemento patrimonial. Elas não representam bens, não representam direitos, nem obrigações. Então, receita não significa ativo nem passivo. Despesa também não significa ativo nem passivo. São outras entidades, são outros entes contábeis, tá? Ok. Tá certo? Que Certinho. fazem com que o patrimônio varie. Se eu não tiver a figura de receitas e nem despesa, não há variação no meu patrimônio, tá, amigos? Lembra daqueles exercícios que nós fizemos na aula passada? Eu fiz várias situações e nenhuma delas mudou o patrimônio líquido, porque nenhuma daquelas situações envolveu receitas e despesa. A empresa lá não teve nenhuma receita
e não teve nenhuma despesa naquele período que nós escrituramos os fatos contábeis delas, os registros contábeis delas. Ótima pergunta, Fábio, senão a gente ia ficar com essa dúvida aí. Agora Pode perguntar à vontade, gente. Cadê as mulheres? Alguma pergunta mais? Não, professor, ele fez uma pergunta excelente. Tirou bastante dúvidas. Muito bom mesmo. Parabéns, Fábio. Então, no momento, o que eu quero que vocês entendam? Toda receita, ela vai provocar um aumento do meu PL, e toda despesa vai provocar uma redução no meu PL. Só que essa redução e esse aumento, eles são tratados pelos seus valores líquidos, tá? Não é o reflexo no PL vai ser a diferença entre receita e despesa. No momento, eu quero que vocês entendam isso, tá? Eu poderia botar aqui 1.000, poderia botar 1.000, depois diminuir 500, que daria, no final, um saldo de 500, né? Do meu lucro, tá certo? Tá certo, professor. As demonstrações contábeis, elas são interligadas. O balanço é interligado à demonstração de resultado. Como nós não estamos vendo demonstração do resultado, não dá para mostrar essa interface das demonstrações contábeis, tá? Que vocês vão ver no próximo módulo, que eu acho que até vai ser eu, não sei o que para ministrar, não tenho certeza ainda. Eu não conversei com o professor Isaac, eu não sei. Teve a contabilidade 2 de vocês, eu acho, não sei. Depende da minha aprovação pela turma também, né? No final desse módulo aí também, né? Lógico. Professor, o senhor pode voltar sem problema. Fique à vontade. Bom, vamos passar para uma outra unidade agora, tá? Que é a unidade que a gente vai tratar de... Deixa eu pegar aqui o meu programa aqui, que eu... Vamos falar de contas, tá certo? Vamos falar de contas agora. Consegue ver a minha tela? Sim, professor. Tá. Então, o que vem ser contas? Contas são as essências da contabilidade. Contabilidade, no passado, era chamada de ciência das contas. Sem as contas preferencialmente organizadas e escrituradas, sem registros, o sistema de informação que se utiliza de dados empresariais deve ser denominado de gerenciais ou administrativo, e não contábeis. Toda a informação contábil ela tem origem nas suas contas. Então, se nós pegarmos o que nós já estudamos até agora, nós vamos ver lá, caixa é uma conta, bancos de conta de movimento é uma conta, promissórias a pagar é uma conta, capital social é uma conta, veículos é uma conta, cada item daqueles do patrimônio líquido representa uma conta. A conta traduz para uma linguagem contábil as operações, por exemplo, de compras, vendas, recebimentos, pagamentos, que são realizadas por uma entidade. Então, uma entidade, no seu dia a dia, ela faz um monte de operações. Compra, vende, paga, recebe, contrata, distrata. E isso recebe um tratamento contábil, uma tradução contábil. As contas, então, são esses veículos para poder fazer a tradução de uma linguagem escrita, normal, para uma linguagem contábil. Então, veja esse exemplo aqui, ó. Se eu colocasse em uma praça pública esse slide aqui, todo mundo que soubesse ler ia entender o que está escrito aqui, né?
Compra de um caminhão pela empresa comercial ABC. Se alguém que está lá lendo isso aqui, ele vai entender o que aconteceu. Uma empresa chamada ABC comprou um caminhão, certo? Bom, e essas informações aqui, ó, quem vendeu esse caminhão? À vista através de um cheque, o número do cheque, 60.700, do Banco do Brasil. O valor do caminhão foi 200 mil. A data da compra foi 20 de outubro de 2020. O que a empresa, essa empresa ABC, vai fazer com o caminhão? Eles vai utilizar para entregar mercadorias, né? Por exemplo, veio uma pessoa aqui de Viseu, em Belém, comprou uma geladeira e quer que eu entregue lá em Viseu. Muito bem, esse meu caminhão vai lá em Viseu entregar essa geladeira. Então, essa informação que uma pessoa que saiba ler entende perfeitamente o que aconteceu. Vocês concordam comigo? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Não As precisa informações estão aí. ter contabilidade para entender isso aqui, né? Basta ler isso aqui que você entende. Bom, mas como é que fica essa mesma informação numa linguagem contábil? Assim, ó. Em 20/10, data da operação, foi usada uma conta débito chamada veículos. E depois uma conta a crédito chamada banco conta movimento. O valor disso foi 200 mil. E teve um histórico aqui, né? Uma pequena história do que aconteceu. Aquisição de um caminhão da empresa WTG Motores Limitada através de um cheque de 60.700 do Banco do Brasil. Isto que está nessa linguagem, em português normal, ele passa a ter essa linguagem contábil. Uma pessoa que entende de contabilidade, quando ele lesse esse meu slide, ele ia entender o que aconteceu. Já uma pessoa que não soubesse nada de contabilidade, olha para cá e não entende o que é débito, conta débito, veículo, conta crédito, banco, 200... Que diabo é isso aí? Né? Ele não tem a formação que nós temos para poder entender essa operação na linguagem contábil. Somente as pessoas que conhecem a linguagem contábil, como nós, sabemos traduzir o que está acontecendo aqui. Então, as contas têm esse papel, tá? As contas fazem os registros das operações da empresa. Então, uma operação é um fato contábil. Daqui a pouco a gente vai falar em fato contábil. Esse fato contábil, aquela operação, compra de um caminhão, ela gerou um registro contábil, né? Isso aqui é um registro contábil, que é uma escrituração, que é uma técnica contábil, como nós já vimos, né? Então, esse registro contábil ele impacta numa escrituração. Que é a escrituração? É o registro daquela operação numa linguagem contábil. E depois, essa informação, essa operação, vai refletir numa demonstração contábil lá. No caso, seria o balanço, né? Aquela compra daquele caminhão que foi paga à vista vai ter uma influência no balanço dessa empresa, numa demonstração contábil, que é o balanço dessa empresa. Deixa eu logo falar para vocês. Quando nós fazemos o nosso razonete, eu estou utilizando o sinal de positivo mais, né, e o sinal de negativo menos. A partir de agora, lá no meu razonete, não vai aparecer mais e menos. Atenção. No meu razonete, onde tem um mais, vai aparecer a palavra débito. E onde tem um menos, vai aparecer a palavra crédito. Por convenção, se botou o débito do lado direito. E o crédito, perdão, do lado esquerdo. E o débito do lado direito. Isso é uma norma universal, tá, gente? É que nem as normas de trânsito. Se você vai andando, você vai dirigindo um veículo, numa rua, e o sinal de trânsito fica vermelho, o que acontece? Você para. Quando o sinal fica verde, você passa. Isso é em Belém, é em Viseu, é na China, é na França, é na Itália, nos Estados Unidos. Uma convenção mundial diz que vermelho para e verde segue. Assim, na contabilidade, houve uma convenção mundial que disse que o lado direito de uma conta representa o débito e o lado esquerdo de uma conta representa o crédito.
Aquilo que eu chamava de mais, agora eu vou chamar de débito. Aquilo que era o sinal de menos, eu vou chamar de crédito, tá, amigos? Lá no meu razonete. Tá certo? Então, Sim. na avaliação de vocês não vão usar mais e menos, vão usar débito e crédito, tá certo? E aquele saldo lá, o que acontece? Se o saldo for devedor, o que é o saldo devedor? Quando o débito é maior que o crédito. Você vai botar um sinalzinho de D, em vez de botar aquele sinal positivo. Vamos voltar aqui no razonete, só para mostrar isso? Aqui, então, nome da conta, né? Caixa, veículo, banco, movimento, capital social, contas a pagar, contas a receber, qual seja. Mas, agora nós vamos substituir esse mais pela a palavra débito. Esse menos pela palavra crédito. O saldo. O saldo vai ser a diferença entre débitos e créditos. E aqui nessa última coluna, se você tiver o saldo devedor, você põe um Dzinho aqui, tá? E se for um saldo credor, você põe um Czinho aqui, para indicar que aquela conta é devedora ou credora. Tá, amigos? Tá? O nosso razonete mudou um pouco aqui a figura. Isso eu ia falar mais na frente, mas como você já conhece bem o razonete, ele vai sofrer essa alteração aí. Vai passar por uma plásticazinha, tá? Então, uma operação contábil, também recebe o nome de fato contábil, nós vamos explicar isso depois, gera um registro contábil através de uma técnica chamada escrituração. Escriturar é deixar para a história, né, aquele valor lá, né? E isso desemboca numa demonstração contábil, no caso aqui o balanço dessa operação da compra do caminhão seria no balanço. Existem vários tipos de conta, tá? Várias formas de classificar uma conta. Então, a primeira, eu vou falar só algumas delas. Tem um monte que não interessa aqui para nós, tá? Quanto aos elementos registrados, dizer, quantos elementos que eu vou registrar, quais elementos que eu estou representando naquela conta. Nós temos contas patrimoniais e contas de resultado. Contas patrimoniais são aquelas contas que vão representar os elementos do patrimônio. Bens, direitos e obrigações. E patrimônio líquido, tá, gente? Então, caixa, banco, veículo, contas a pagar, promissórias a pagar, capital social, são contas patrimoniais. São aquelas contas que compõem o meu patrimônio. Aparece lá no meu balanço, tá? E as contas de resultado são as contas que não são patrimoniais, que nós vimos ainda há pouco. Quais são elas? Receitas e despesas. Tá certo? Receitas e despesas. Então, existem contas patrimoniais, ou seja, que fazem parte do patrimônio da empresa, porque representam bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido, e tem contas que não fazem parte do patrimônio da empresa, porque não são bens, nem direito, nem obrigação, nem são contas do patrimônio líquido, representam resultados, as contas de resultado. Existe uma terceira conta que chama conta de compensação, que já não se usa mais, então nem vale a pena que eu me alongar aqui e explicar para vocês, tá? Quanto à natureza do saldo, atenção, as contas só podem ter duas naturezas. Ou elas são contas devedoras, ou elas são contas credoras. Contas devedoras são aquelas contas onde a movimentação entre débito e crédito, sempre o débito vai ser maior. E as contas credoras, que naquela movimentação entre débitos e créditos, sempre vai ter mais crédito do que débito.
Quanto à necessidade do desdobramento, como você quiser expressar no relatório uma conta, existem chamadas contas sintéticas e contas analíticas. Tá? Isso aqui eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. Existem outras classificações de contas, como eu já falei. Bom, me deter um pouco aqui nesse tipo de classificação de contas, quanto à necessidade do desdobramento. Existem as contas sintéticas e as contas analíticas. Dá uma olhada nesse meu exemplo aqui, ó. Eu tenho uma conta 1 chamada Bancos Conta Movimento. Isso é uma conta sintética. Eu tenho a conta 1.1, que é a conta Banco do Brasil. É uma conta analítica. Existe uma outra conta 1.2 chamada Banco Itaú, que também é uma conta analítica. E uma terceira conta 1.3, Bradesco, conta analítica. As contas que eu utilizo para fazer a movimentação das minhas operações são as contas analíticas. O somatório das contas analíticas desemboca numa conta sintética. Quem conhece o relatório contábil, quando ele lê bancos, num determinado relatório contábil que tiver bancos conta movimento e tiver um número aqui, essa pessoa vai entender que aquele número representa o somatório do saldo das contas bancárias daquela empresa numa determinada data. Então, aqui, essa banco conta movimento seria a somatória do que a empresa tem no Banco do Brasil, no Banco do Itaú, no Bradesco em uma determinada data. Tem gente dentro da empresa que quer saber quanto é que nós temos no banco. Aí o cara vai lá e no relatório diz, eu tenho 100. Mas tem outros assim, eu quero saber quanto é que eu tenho no Itaú. Aí o cara vai lá no Itaú e vê, tem 20. Tá? Então, essas contas sintéticas e analíticas são representadas assim, sendo que, para fazer as escriturações, para fazer os lançamentos contábeis, os registros contábeis, nós sempre utilizamos as contas analíticas. Tá? Tá certo, gente? Contas analíticas. É muito importante para vocês essa classificação aqui, tá? Contas patrimoniais e de resultado. Vocês identificarem quais são as contas dentro de uma empresa que pertencem ao patrimônio dessa empresa e quais são contas que vão compor o resultado. Isso é fundamental. Quanto à natureza do saldo, devedoras e credoras. Tá certo? Bom, vamos voltar lá no razonete, que eu quero mostrar uma coisa para vocês logo. Alguém lembra de uma conta devedora de alguma conta do nosso ativo que nós trabalhamos no exercício anterior? A conta caixa, por exemplo. Tá? É melhor pegar o exercício aqui, por exemplo, né? Vamos pegar esse razonete aqui da conta caixa, por exemplo. Nós já vimos que esse nome agora, eu não chamo mais de menos. Como é que nós chamamos agora esse nome? Esse nome agora recebe o nome de? Débito. Olha, eu não liguei o débito. Não liguei aqui o áudiozinho. Esse nome agora recebe o nome de? Crédito. Crédito. Aqui eu tenho débito. Perdão, aqui a natureza do meu saldo é um D, né? Vou representar pela letra D, tá? Isso. Ok? Observe que a conta caixa é uma conta do ativo, correto, gente? Ela apresenta saldo devedor. Ela está apresentando saldo devedor, professor? Você quer acreditar? É. Por que ela apresenta o saldo devedor? Porque se convencionou que o débito é do lado positivo, né? Uhum. Então, essas contas têm que ter saldo positivo, tá certo? Atenção. Certo.
Débito, na nossa cabeça, normalmente acha que é alguma coisa negativa, né? E não é, tá, gente? Em contabilidade muda um pouco essa concepção. Ah, tá, não, é que eu confundi aqui com o desenho aqui do saldo final, que aqui chama, esse desenho da coluna final chama devedor, né? Devedor. Eu acho que dá pra gente, tipo... Por isso que eu achei que era credor aí, mas... Eu acho que dá pra gente tirar como se fosse, tipo, como eu trabalho de caixa, aí então, pra mim, quando a pessoa vai pagar no cartão, no débito a gente recebe na hora, né? Aí no crédito, não, ele vai compensar depois. Então, eu entendi desse modo, tô certo? Exatamente, isso é uma aplicação prática do que nós estamos falando aqui. Tá? Exatamente. Tá certo? Agora você entende por que lá você, quando recebe dinheiro, põe lá né, daquela maneira, no débito, né? Quando você recebe como crédito, você põe de outra maneira, né? Tá certo? Agora você já sabe por que você faz isso. Tá certo? Então, a conta caixa é uma conta do meu ativo. E observe que lembra que eu disse que o caixa nunca pode ser negativo? Porque o caixa negativo significa que eu paguei sem ter dinheiro. Isso não existe no mundo real, né? Eu não posso pagar 10 se eu só tenho 5, né? Eu vou pagar uma despesa de 100 se eu só tenho 80. Não tem como, né? Quem dera que pudesse, né? Não pode. Então, como regra geral, gente, anote isso aí, tá? As contas do ativo têm saldo devedores. Tá bom? Contas do ativo. Tem saldo devedores. Saldo. Repetindo que esse devedor não significa nada negativo, tá? Como a gente tem ideia que o débito é uma coisa negativa. E, por outro lado, a gente acha que o crédito é alguma coisa positiva. Uma pessoa tem um bom crédito na praça, quer dizer, aquele cara tem facilidade de comprar, né? Isso é bom, a pessoa ter um bom crédito na praça? É. Mas aqui, em contabilidade, crédito... Agora aqui, ó, vamos pegar essa conta, contas a pagar. Contas a pagar é uma obrigação, portanto, é uma conta do meu passivo. As contas do passivo sempre vão ter saldo credores. Credor. Existe uma escola de contabilidade que explica o porquê que isso chama débito, por que chama do ativo crédito, devedor, que a gente não vale a pena a gente entrar aqui nessa questão, tá? É uma questão mais para aluno de contabilidade, que tem que estudar a fundo a ciência contábil. A escola é uma escola chamada Escola Contista, tá certo? Muito bem. Então, como regra, entendo que todas as contas do passivo têm saldo credor. Por isso que se diz a pessoa tem um bom crédito, é porque ele tem a capacidade de aumentar o seu passivo, tá, gente? Esse que é o sentido daquele caso lá. Ah, a pessoa tem um bom crédito, Entendi. O cara pode comprar, entendeu? É porque ele tem capacidade. É como na tabelinha do vizinho, né? Como? E ele vende fiado. É como na tabelinha do vizinho. Ele vende fiado pra gente, mas para os outros ele não vende. Então a gente tem um crédito lá. Porque você tem uma boa capacidade de pagamento. Se quem tem boa capacidade de pagamento pode se endividar mais, né? Então você tem um bom crédito. Tá certo? Ah, então ter um bom crédito é a tua capacidade de endividamento. Exatamente. Caramba, nunca O tinha cara pensado nisso. que não tem um bom crédito, ninguém vende fiado para ele, né? No popular, né? Porque ele não tem capacidade de pagamento, né? Ele não tem capacidade de se endividar porque ele já está muito endividado, já chegou no limite. Entendi. Regra geral, repetindo, as contas do ativo Travou foi tudo agora. exceções, tá? São chamadas contas retificadoras, que lá na frente vocês vão saber o que significa isso. As contas do passivo têm saldo credor. Se você vê uma conta do passivo devedora, não pode.
que significa isso? Que você pagou mais do que você devia, né? A gente só paga aquilo que a gente deve, né? Ninguém vai pagar mais do que deve, né? Tá certo? Bom, aproveitando aqui, o capital social é uma conta do patrimônio líquido. As contas do patrimônio líquido, elas seguem a mesma regra do passivo, tá, gente? Elas têm natureza credora. Tá, amigos? Capital, lucros, prejuízo. O prejuízo é negativo, né? Então, ele é devedor, tá? Uma das exceções é o prejuízo. Capital social segue. Aproveitar para anotar aqui naqueles razonetes do exercício passado. E aproveite também e anote lá o seguinte, que as contas de receita têm saldo credores. Então, toda receita vai ter saldo credor. E toda despesa vai ter saldo devedor, tá, amigos? Quando você diz assim que todo ativo tem saldo devedor, é muito comum os alunos acharem que o ativo não pode receber nunca um crédito. Não é isso, tá, gente? No saldo, ou seja, na diferença entre débito e crédito, a gente tem que ser sempre devedor. Mas uma conta do ativo pode ser creditada. Toda e qualquer conta pode ser creditada e debitada. Apenas que os saldos dela, a diferença entre débito e crédito, que tem uma natureza ou outra. Então, eu posso muito bem creditar uma conta do ativo, como eu estou fazendo aqui. Eu posso muito bem debitar uma conta do passivo. Quando eu fosse pagar, por exemplo, essa obrigação, eu fosse pagar 2.000 aqui, por exemplo, o meu saldo ia ficar o quê? 300 ainda, credor lá, né? Então, esse sistema é muito usado mais pelos bancos, né? A questão do credor, do devedor. São quem mais usa essa forma de organização, né? Só que o banco tem um detalhe que eu vou já falar, tá certo? Se tiver alguém que trabalha em banco aí dizendo que você está falando tudo errado. Vou explicar já por quê. Então, voltando. Ativo, natureza devedora. Passivo, natureza credora. Patrimônio líquido, natureza credora. Receitas, natureza credora. E despesa, natureza devedora. Atenção, gente, eu posso ter no patrimônio líquido uma conta devedora, tá? Que conta é essa? É o meu prejuízo, tá? Quando eu tenho prejuízo, ele vai ser negativo. Ele vai ser devedor, tá certo? Ok? Meu prejuízo, ele é devedor. É uma exceção. Lucro, credor. Prejuízo, devedor. Negativo. Quando o banco vai cobrar, por exemplo, quem tem conta bancária, o banco vai fazer uma cobrança do lado das taxas que normalmente o banco faz na nossa conta, de
talão de cheque, de isso, daquilo, alguns serviços que o banco paga para a gente. Aí o banco diz assim, vamos fazer um lançamento a débito na sua conta. Só que para você, se o banco está fazendo o lançamento a débito, você tem que necessariamente estar fazendo um lançamento o inverso do débito a crédito. Então, quando o banco diz assim, a sua conta foi debitada, não quer dizer que entrou dinheiro na sua conta, não. Quer dizer que entrou dinheiro, saiu dinheiro da sua conta. Vou já explicar por quê. E quando você recebe um aviso de crédito, o banco mandou para você, foi creditado em sua conta um determinado valor, porque entrou dinheiro na sua conta. Olha o que acontece especificamente com relação a banco, tá? Imagine que você está aqui numa empresa. Aí você vai pegar dinheiro do teu caixa, você tem lá no cofre lá R$1.000 e vai depositar no banco. Sai do teu caixa, entra no teu banco, certo? O que você fez no seu caixa? Saiu do caixa, você creditou o caixa. Entrou no banco, você debitou o banco. Mas olha só, a tua conta bancária é um direito que a empresa tem perante o banco, correto? No momento que você precisar daquele dinheiro, o banco tem a obrigação de lhe pagar. Então, se a conta bancária para você na empresa é um direito, a conta bancária para o banco, ela é o quê? Alguém sabe dizer? A minha conta bancária, meu dinheiro que está lá no banco é o quê? O banco. Ele é um ativo. É tipo um negócio, é como se... É um ativo? É um negócio, é como se eu estivesse vendendo um produto, é como se o banco vendesse o seu produto, a conta é a venda do produto. Então é um ativo da empresa, não é não? Olha só, eu tenho direito de receber do banco um determinado valor que ela depositado. Isso quer dizer que o banco tem o quê? Uma obrigação. Obrigação. Tá certo? Se eu tenho direito a receber de alguém, é porque esse alguém tem que me pagar, certo? É aquele lado, obrigações, direitos e obrigações são faces distintas de uma mesma moeda. Não existe obrigação, não existe direito sem obrigação e nem existe obrigações sem direito, tá certo? Então, certo. Aquele meu dinheiro que está lá no banco, para o banco, é uma obrigação que ele tem a me pagar. Aquele meu dinheiro que está lá no banco, ele é um passivo do banco, porque é uma obrigação do banco. E na minha empresa, a minha conta no banco é um ativo, porque é um direito que eu tenho lá no meu ativo, no valor a receber do banco, quando eu precisar. Então, o banco, ele faz o contrário. Quando você deposita o dinheiro no banco, ele aumenta o passivo dele. É como se ele estivesse pegando, entre aspas, um empréstimo de você, tá certo? Sim, sim. Por isso, o crédito e o débito de forma investida. Quando você diz aviso de débito ou aviso de crédito, é em relação ao banco, não é em relação à sua empresa, tá? Entendi. Eu tive alunos que trabalhavam em banco que no dia era para fazer tudo o contrário, era uma dificuldade, porque no banco eles trabalham... Quando entra o depósito na conta de uma pessoa, vez de debitar a conta, ele acredita. Então agora muitas coisas sim, porque o saldo dela vai aumentar e vai ficar positivo. Perfeito. Certo? Só que aí como o professor está falando, para o cliente, o saldo da minha conta ficou positivo, mas para o banco como empresa, ele está aumentando o passivo dele, entendeu? Por isso que ele está acreditando. Porque vai aumentar a minha responsabilidade de depois ter que devolver, né? Perfeitamente, é exatamente isso. Né? Então, o meu depósito bancário para o banco é uma obrigação dele. Futuramente, ele vai ter que me devolver aquele dinheiro no momento que eu precisar. É tipo quem faz investimento, quem faz CBC. Isso. Quando você faz um CDC, o banco te paga, né? Você deixa o teu dinheiro lá no banco. No dia que você vai precisar daquele dinheiro, você vai lá e resgata aquele CDC. Sim, então, título de capitalização também. É uma aplicação de recurso. Na tua empresa, aquilo é um ativo. Mas para o banco é um passivo. Ele ficou te devendo aquele CDC. Tá certo, gente? Certo. Olha, eu queria do empréstimo para empolgado com contabilidade, que é uma coisa maravilhosa, porque tem um lado prático muito bom a gente analisar, tá? A gente vê. Professor. Pois não? Eu só escutei e não vi quem foi que perguntaram assim no caso do empréstimo. No caso do empréstimo é o contrário. No caso, a empresa fica devendo para o banco, mas o banco
já tem para receber da empresa. Já é o contrário, já é o inverso, né? Exatamente. Então, no caso, se eu como empresa, eu vou ter a obrigação, né? Então, a obrigação vai ser minha, né? No caso do empréstimo, quando a empresa faz o empréstimo, ela tem um passivo, né? Porque ela tem a obrigação de pagar para o banco. E o banco passa a quê? A ter um ativo, né? Um direito a receber daquela empresa. Tá certo? Certo. Tá bom? Então, voltando aqui essa Consegue ver a minha tela? Sim, professor, dá para ver. Tá bom. Então, é importante essa classificação entre patrimoniais e resultado, identificar o que é uma conta patrimonial, o que é uma conta de resultado, identificar o saldo da conta devedoras e credoras. O que é que nós falamos ainda agora? Resumindo, contas do ativo, saldo devedor. Contas do passivo e patrimônio líquido, saldo credor, com exceção do prejuízo. Contas de despesas, saldo devedor. Contas de passivos, contas de receitas, saldo credor. Isso na ótica da empresa, tá, gente? Sintéticas. A sintética, ela é formada por um conjunto de contas analíticas. E aqui eu mostrei para vocês o exemplo, né? Tá certo? De repente, um diretor quer saber quanto é que ele tem no banco como um todo. Então, o contador passa o saldo da conta, da soma das três contas. Já o tesoureiro quer saber, ele precisa fazer o pagamento, ele quer saber quanto é que ele tem no Banco do Brasil. Ele precisa saber especificamente da conta do Banco do Brasil naquele momento para ele poder fazer o pagamento. Então, dentro da empresa tem pessoas que têm diferentes visões da informação, né? Dobra aqui, por favor. Tocobo. Eu não posso aqui, eu estou dando aula, mano. Vamos falar de uma coisa chamada plano de contas para a gente encerrar o nosso encontro de hoje? Vocês, como administradores, sabem que quando eu vou iniciar uma atividade, eu preciso fazer planejamento daquela atividade, né? Então, eu preciso... vou fundar uma empresa, eu vou fazer uma campanha publicitária, eu preciso me planejar para isso, né? E a contabilidade, para ela poder fazer seu registro, para ela fazer a sua função, atingir seu objetivo, que é controlar o patrimônio, ela precisa ser planejada. Existe um planejamento das ações contábeis. Esse planejamento é dado pelo instrumento contábil chamado plano de contas. Tá certo? Se alguém tiver aí acesso a alguma empresa aí de Viseu, conheço o contador, alguém que tem um escritório de contabilidade, vê se ele pode te arrumar um plano de contas para você verificar como é um plano de contas. Tá? Que eu vou mostrar aqui um muito sintético, tá? Então, para uma forma de expandir um pouco mais o conhecimento de vocês, pode pegar com algum conhecido o plano de conta na própria internet, fazer uma pesquisa aí no Google, colocar lá plano de conta, vai aparecer vários modelos lá. Tá certo? Então, o que é o plano de conta? Na direção de negócio, o planejamento é ainda mais útil e mais complexo, havendo a necessidade de se estabelecer regras de conduta, de se criar métodos eficazes que possibilitem as informações amplas e exatas. Muitas dessas informações encontramos no registro contábil. Portanto, a necessidade de uma planificação contábil que é realizada através de um instrumento chamado plano de conta. Então, para você poder registrar todas aquelas operações de uma empresa, você tem que ter um plano de contas. Você tem que ter um planejamento para poder fazer aquele registro. O plano de conta de uma empresa consiste numa relação padronizada de contas a ser utilizada no registro de operações pelos profissionais da contabilidade. Então, veja bem, a minha empresa compra mercadoria. Então, a minha empresa faz várias
durante o mês faz várias operações de compra de mercadoria de empresas diferentes, de fornecedores diferentes. Mas a operação em si é compra de mercadoria. Então, a minha contabilidade procura uniformizar essa operação através das suas contas. Tá? A compra de mercadoria do fornecedor A não pode ser diferente do registro da compra do fornecedor B. Existe todo um planejamento prévio para que registre-se aquela operação. Isso se dá através do plano de contas. Oba! O plano de contas consiste num conjunto de títulos apresentado de forma coordenada e sistematizada, previamente definido, como eu falei para vocês. Antes de começar a minha empresa, eu vou planejar minha contabilidade. Antes de eu fazer meu registro contábil, eu tenho que ter um plano de conta. Elaborar um plano de conta. Tá? Isso que eu estou lendo para vocês é através de uma resolução de número 1161 de 2009 do Conselho de Contabilidade. Tá certo? Então, o Conselho de Contabilidade tem uma norma que diz o que é um plano de conta para o contador seguir. Aqui é um conceito, um autor chamado Silva. Plano de conta é um sistema estruturado de forma técnica legal com a finalidade de especificar os componentes dos patrimoniais. E já o Hilário Franco, o plano de contas nos orienta nos registros de operações, tendo ainda a vantagem de uniformização das contas utilizadas para cada registro. Aquilo que eu falei, eu não posso a cada registro mudar a forma de contabilizar. As operações têm que ser, as operações da mesma natureza têm que ser registradas de uma forma, de uma maneira uniforme, né? Tá certo? Tem que sair do particular, do geral para o particular, no caso, né, professor? Perfeito. Não. Mas você pode imprimir isso aí. Bom, então, o plano de conta, como ele é um instrumento de planejamento, ele precisa ser elaborado de acordo com a necessidade de cada empresa. Tá certo? Então, o negócio da empresa que vai te dizer, e a forma de gestão da tua empresa vai te dizer quais são as contas que você deve considerar lá no plano de conta. Tá certo? O plano de conta de uma empresa agropecuária é diferente de uma empresa comercial. É diferente de uma empresa, de uma construtora. Tá? Então, o negócio que vai te orientar como fazer o plano de conta. Ele propicia a visibilidade e transparência nas informações. Porque, a partir do plano de conta, você tem uma uniformização dos registros. Atende a necessidade de informação da administração da empresa. Como existe essa sistematização da informação, através do plano de conta, fica mais fácil você elaborar um relatório, que você pode extrair várias informações, tendo como guia o plano de conta. Observar o formato compatível com os princípios da contabilidade e com a norma legal de elaboração de balanços patrimoniais e das demais demonstrações contábeis. É assim, gente, tem muita gente, como eu falei para vocês, que é interessada na informação contábil. Lá na primeira aula, né, nós falamos dos usuários da contabilidade. Então, a Receita Federal, por exemplo, que é um usuário da contabilidade, ela tem um plano de conta que ela obriga que as pessoas, as empresas, façam o seu plano de conta e depois façam uma convergência com o plano da Receita Federal. Então, quanto mais próximo do plano da Receita Federal for o seu plano de conta da empresa, melhor você vai poder fazer essa convergência, tá? Essa parametrização que eles chamam. A mesma coisa acontece com a lei. Essa lei aí, a lei das sociedades anônimas, ela já traz um modelo de estrutura, ela traz ideia de como você deve elaborar um plano de conta. Então, para seguir uma lei, você também pode elaborar seu plano de conta conforme essa lei especifica, para atender essa lei. Agora, às vezes, não é possível, né? Você faz o possível para adaptar a esses usuários externos, né? Tá certo? Estrutura contábil do plano de conta.
Para classificar os ativos, passivos e as contas de resultado, receita e despesa de um plano de contas contábil, é preciso saber quais são os códigos referentes a cada classe deles. Então, assim, ó, na contabilidade, nós vamos separar aqueles vários elementos patrimoniais e receitas e despesas, nós vamos chamar de classe. Nós temos, então, a classe do ativo, a classe do passivo, a classe das receitas, a classe da despesa. Tá certo? Então, nós podemos representar a classe, por exemplo, o ativo é uma classe, para efeito de elaboração do plano de conta, com um dígito. O dígito 1 representa o ativo. O segundo dígito de uma conta pode ser o grupo que essa conta pertence. Depois eu vou explicar o que é grupo, subgrupo. O terceiro dígito vai representar o subgrupo que aquela conta pertence. O quarto dígito vai representar a conta. E o quinto dígito vai representar a subconta. Então, de acordo com meus elementos patrimoniais, eu estruturo meu plano de conta. Eu posso ter plano de contas com menos dígito, eu posso ter plano de conta com mais dígito. Isso vai depender daquilo que eu falei da minha empresa, do meu negócio, do meu tipo de negócio. Tá? Então, olha esse exemplo aqui, amigos. O meu ativo, eu atribuí um código 1. Ativo é uma classe, tá? Que eu disse que o código dele é 1. Isso significa dizer o seguinte, que quando alguém for ler algum relatório da contabilidade, que ele vê o número 1zinho na frente, ele vai saber que aquilo ele está se referindo ao ativo daquela empresa. Embaixo do ativo, eu tenho essa expressão ativo circulante. Lembra que eu falei de uma lei, ainda há pouco, a lei das sociedades anônimas? A lei das sociedades anônimas, ela criou uma subdivisão dentro do ativo, chamou de ativo circulante. Vocês vão saber disso mais lá na frente, tá? O que é um ativo circulante? Mas ele já tem uma codificação diferente. Ele é o código 101. Ele representa um grupo. Aí você tem a conta 10101. Eu chamei caixa e equivalente a caixa. Essa expressão caixa equivalente a caixa é uma expressão que se usa na contabilidade para representar todo o dinheiro que a empresa tem, seja o dinheiro que está fisicamente na empresa e aquele que está no banco, nas contas bancárias, ou esteja aplicado, que você possa futuramente resgatar aquela aplicação a qualquer momento. Por exemplo, a empresa tem uma conta poupança, uma caderneta de poupança, por exemplo. A caderneta de poupança, ela não é caixa, porque ela não está lá no cofre da empresa, aquele dinheiro, não está na conta de banco, movimento, porque ela não está livre para movimentar. Ela está numa conta chamada conta poupança, que você pode, a qualquer momento, resgatar aquela poupança, mas você vai ter que ir lá no banco, solicitar e tal, que o banco transfira aquela conta para poupança para uma conta corrente. Então, a poupança, ela não é caixa, ela é equivalente à caixa. A conta que eu tenho no banco não é caixa, porque não é o dinheiro em espécie da minha gaveta. Ele equivale à caixa. O que eu uso, o dinheiro que eu uso para pagar uma conta lá na boca do caixa, lá na minha empresa, é o mesmo dinheiro que eu uso lá no banco. Tá? Eu posso ter uma conta caixa... A minha empresa pode ter várias filiais, por exemplo. Então, ela vai ter uma conta caixa geral, que vai somar o caixa da matriz, o caixa da filial 1, o caixa da filial 2, e assim sucessivamente. Aí você já observa que já tem uma outra numeração aqui maior, que aqui já tem a classe 1, o grupo, classe 1, grupo 01, subgrupo 01, conta 01 e a subconta 001, que é o caixa da matriz. Observe aqui, a partir da conta da matriz, eu coloquei aqui do lado a palavra analítica. Essas contas aqui para cima são sintéticas. Elas recebem apenas somatório de contas. Eu não faço registro contábil nessas contas. Eu faço um registro contábil na conta caixa matriz. Aqui eu faço um registro contábil, que vai impactar na soma do caixa geral, que vai impactar na soma do caixa equivalente à caixa, que vai impactar no ativo circulante, que vai impactar no meu ativo. Bancos conta movimento. Eu posso ter várias contas em banco. Então, eu preciso, analiticamente,
ter uma conta para uma conta contábil para cada conta bancária que eu tenha na empresa. Se eu tiver 10 contas bancárias, eu vou ter 10 contas contábeis que representem aqueles bancos, para não misturar as coisas. Então, gente, é isso que é um plano de conta. É um ordenamento, né? É um rol de contas estruturado. Cada código desse significa alguma coisa. É lógico que quem é só do ramo contábil que tem acesso ao plano de conta, que vai poder entender por que a conta caixa matriz tem essa numeração aqui, né? Porque ela é uma conta do ativo, que é a classe 1, ela é do ativo circulante, que é a classe 01, que é o grupo 01, que vem do subgrupo caixa equivalente a caixa, que tem um código 01, que é uma subconta da conta geral, da conta caixa geral. Tá? Então, o contador ele consegue observar esses detalhes. Repito, se vocês tiverem acesso a um plano de conta, seria interessante para você ver, porque isso depende muito de empresa para empresa, tá? Essas terminologias. Tá? Essa terminologia ativo circulante é uma determinação da lei. A lei que manda, a Receita Federal manda fazer. Tá certo? Aqui já, caixa equivalente a caixa, já é uma terminologia usada pelas normas contábeis. Tá certo? Então, na verdade, o plano de contas ele é um instrumento de planejamento. Toda vez que eu for fazer um pagamento em dinheiro lá na matriz da minha empresa, eu vou usar essa conta. Nunca essa aqui, porque eu estou pagando com caixa da matriz, nunca com caixa da filial. Então, eu padronizo esse tipo de operação. Toda vez que eu depositar um dinheiro no Banco do Brasil, eu vou usar essa conta aqui, nunca do Banco Itaú, ou vice-versa. Tá bom? Vamos falar da função e funcionamento das contas. O que é a função de uma conta? A função da conta é representar a variação patrimonial de um fato. Que o fato promove no patrimônio da empresa. Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos, são registrados pela contabilidade em contas próprias. Lembram daquelas operações que nós fizemos? Então, a função da conta é isso. Eu tenho uma conta que vai sintetizar as operações da empresa. Ela vai apresentar as variações daquela conta. Em relação a débito e crédito, tá? Aquele mais e menos, aquela movimentação das contas. Então, toda vez que eu falar, por exemplo, da conta caixa, a conta caixa, a função dela é representar o dinheiro que a empresa tem no cofre lá, né? Essa é a função da conta caixa. Como é que ela funciona? A débito, ela significa entrada de dinheiro, a crédito, ela significa saída de dinheiro. E a natureza do saldo dela é sempre devedor, como nós vimos. Tá? Então, quando você está elaborando um plano de conta, você, além de fazer aquele rol de conta, elencar aquelas contas aqui, ó, você tem que fazer uma descrição da função e do funcionamento de cada conta. Isso para quê? Para que, se tiver uma mudança na contabilidade da empresa, a pessoa que vai entrar para dar prosseguimento àquele trabalho, ele vai seguir os mesmos padrões do anterior. Né? Manter aquele padrão que já foi definido, a não ser que aquele padrão estivesse totalmente errado, que ele precise mudar tudo. Né? Então, ao entrar um novo contador, entrar uma nova pessoa na contabilidade, ele não vai fazer as coisas da cabeça dele. Ele vai ver as contas que a empresa utiliza para registrar determinado tipo de operação e seguir. Ele não vai inventar nada. Aqui eu estou dando um exemplo. Olha. Conta caixa. Registrar a movimentação do dinheiro de cheque e outros documentos compensáveis em poder da empresa. Como é que ela funciona? Debite-se pelo recebimento, credite-se pelo pagamento. Bancos contra movimento. Registra a movimentação de dinheiro da empresa em poder de estabelecimentos bancários mantido em conta de disponibilidade. Quer dizer, aquele dinheiro que em qualquer momento eu posso ir lá no banco pegar.
Funcionamento. Debite-se pelo depósito bancário, resgate de aplicações financeiras e recebimento de crédito na empresa, por via bancária. Por exemplo, o meu cliente, em vez de ele ir lá na minha empresa pagar, ele pode depositar na minha conta no banco, tá certo? Acredita-se pela emissão de cheques, transferência de valores para as aplicações financeiras e débito de contas bancárias, né? Aquelas despesas que o banco cobra. Então, cada conta, dentro da contabilidade, ela vai ter uma função e um funcionamento. E essa função e funcionamento tem que estar estabelecida no plano de conta dessa empresa. A natureza do saldo de uma conta, isso aqui a gente já falou, né? Saldo é a diferença de débitos e créditos. Devedores, quando os valores registrados a débito são maiores que os valores registrados a crédito. Credores, quando os valores registrados a crédito são maiores que os valores registrados a débito. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Então, quando eu tiver mais débito do que crédito numa conta, o meu saldo é devedor. Quando eu tiver mais crédito do que débito numa conta, meu saldo é credor. Aqui também um resumo daquilo que eu já falei para vocês, né? No ativo, as contas são devedoras. No passivo, são contas credoras. No patrimônio líquido, credora. Receitas credora, despesas devedora. Tá, amigos, isso aí era o que a gente... Nos alongamos até um pouco a aula de hoje, né? É o que nós tínhamos a falar para vocês sobre de contabilidade por hoje. Professor, só me tira uma dúvida, por favor. Na questão da entrega do trabalho, na questão do razonete, o senhor quer que a gente envie também o razonete pronto ou só o resultado? Razonete pronto, né? O razonete. Okay. Tá, beleza, obrigado. Esses slides que eu mostrei aqui, vocês têm todos eles lá nas apostilas. Está em outro formato, logicamente, mas está lá na apostila, tá certo? Tá? Então, vocês precisam ler essas apostilas. E eu disponibilizei para vocês, aí, um livro de contabilidade introdutória da equipe da USP. Vocês receberam esse material? Recebemos, professor. Chegou no e-mail e... Aquele livro reforça também os entendimentos das aulas. Ele está numa versão de 2011, mas ainda é válida, tá? Certo? Se vocês conseguirem uma versão mais para frente, melhor, mas aquela cabe perfeitamente na nossa disciplina. Ele tem uma linguagem, como ele é introdutório, ele tem uma linguagem muito simples, aquele livro. Tá certo? Então, a gente coloca várias ferramentas, né, para vocês procurarem estudar, para vocês procurarem se informar, né, não ficar restrito só aqui a nosso momento, né, de gravação da aula, né? Tá certo? Professor? Pois não? Professor, mas você vai deixar essa aula gravada no YouTube também, né, para a gente dar uma revisada, né? Sim, sempre claro. vou revisar esses termos técnicos aí. As aulas, obrigado, era isso. Grava, né? Deixar disponível para vocês. Professor, desculpa, em relação ao trabalho, é porque amanhã eu vou viajar, eu vou para Bragança resolver um negócio de um chip que a gente ganhou, e aí eu poderia mandar meu trabalho agora? Pode, também? você manda no meu e-mail, tá? Certo, tá bom, obrigada. Pode mandar sim. Aquele prazo que eu botei lá é o prazo final, né? Até 1 minuto, até antes da meia-noite, né? Certo? De amanhã, né? Professor? Com a aula de hoje, acho que a gente esclarece muita coisa ali do trabalho, né? Que a gente precisava poder sentar e fazer o trabalho. Tá bom? É verdade. Tiraram algumas dúvidas. Tá? Estou à disposição de vocês. Para dúvida, se ninguém tiver, a gente encerra por hoje aqui a nossa aula. A Luziane queria falar. Luziane, uma palavra, Luziane. Eu estou gritando aqui, sou muito explícita. Professor, você vai querer o balancete dos razonetes? Não, só os razonetes. Ah, tá, ok.
Lembra que lá no trabalho, acho que eu peço um balanço no final, né? Lá no final, depois de vocês fazerem todas as operações, vocês vão fazer um balanço, não um balanço, tá? Lá no final. Depois que fizer todas as operações. Professor, o senhor também pede... Fábio, falhou teu áudio aí, Fábio. O senhor pede a origem dos recursos do mês 10 até o 11, no caso que foi gerado, também para apresentar? Não. O que aconteceu no mês 10 já está refletido naquele balanço inicial lá, tá, que eu passei para vocês. Você só vai trabalhar com o mês 11. Ok. No mês 10 ali é só o teu ponto de partida para dar andamento ao que vai acontecer no mês 11. É o princípio da continuidade sendo aplicado aqui para vocês, tá? A empresa continua, ela não parou no mês 10, ela continua as operações dela no mês 11. Sim, certo. Até porque não dê elementos para vocês chegarem naquele número do mês 10. Nenhuma operação do mês 10 lá. Você não tem como chegar naqueles números. Você tem que partir dali. Vão abrir razonetes, né, com aqueles saldos iniciais que está lá no balanço inicial, né, no final de outubro, acho. Bom, então, mais tarde eu vou gravar, vou botar lá no YouTube ela para vocês, tá? Então, desde já uma boa noite aí para vocês. Espero boa noite, obrigado, professor. Obrigado aí para fazer o nosso trabalho, tá bom? Boa noite, professor, obrigado. Passe e-mail para mim, passe zap, tá? Que a gente vai discutindo, conversando, tá certo? Boa noite. Boa noite, professor. Você botou aquele Saquinho? envelope. Tá ali no...